Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estimados irmãos, estimadas irmãs, caros telespectadores, estejam bem-vindos para o nosso programa de perguntas e respostas. E a pergunta de hoje veio de um irmão. Ele quer saber se é permitido para um muçulmano, um homem muçulmano, fazer ghusl do mayit de uma mulher que seja muçulmana. E do mesmo jeito, ou se vice-versa, se é permitido a mulher muçulmana fazer o ghusl de um homem também muçulmano. Bem, segundo esta questão, a resposta disso, do princípio é que não é permitido para que um homem faça o ghusl do mayit de uma mulher muçulmana. E do mesmo jeito também, uma mulher muçulmana não é permitido fazer ghusl do homem que seja muçulmano. Quando a pessoa morre, existem lá os familiares, aqueles familiares da primeira linha, que devem fazer ghusl ao defunto. Por exemplo, se o pai morre, existem lá os filhos, os irmãos para fazer ghusl também. Se uma mãe morre, também existem lá as filhas, as irmãs podem fazer ghusl. Mas, quanto à questão, se o esposo morre, então se a esposa pode fazer o ghusl dela ou não. Aqui existem certas divergências, mas os ulamás, a maioria deles concordam que, na verdade, que se o homem morre, o esposo morre, então a mulher pode fazer ghusl. Quanto à evidência disso, quando Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu perdeu a vida, então a sua esposa Asma bint Umaisi é que fez ghusl de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Então aqui os ulamás chegaram à conclusão que, na verdade, é permitido para que a esposa faça o ghusl do seu esposo, se ela for a morrer. Isso encontra-se no livro de Muwatta bin Malik. Então, quanto à permissibilidade, se o esposo pode dar o ghusl à esposa, aqui existem divergências. Alguns concordam, o número menor concorda que é permitido, porque de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu deu ghusl a Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. Mas, segundo os seguidores de Imam Abu Hanifa rahimahullahu alayhi, eles não concordam com isso. Eles dizem que, na verdade, a relação dos cônjuges acaba com a morte. Então, aqui, se a mulher perde a vida, então um homem não pode dar ghusl a ela. Isso deve se considerar como se fosse que a relação já terminou, porque a relação termina com a morte. Então, os seguidores de Imam Abu Hanifa rahimahullahu alayhi dizem: se a mulher morre, o homem não pode tocar nela, não pode olhar nela, não pode fazer ghusl. Deve se considerar como se fosse alguém como se fosse tivesse ocorrido junto a ela. Então, aqui não é permitido, perante Imam Abu Hanifa rahimahullahu alayhi, não é permitido que um homem dê a ghusl à esposa depois da morte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.